Cuidados de enfermagem ao paciente gravíssimo na UTI. Esse vídeo será um dos melhores vídeos que você irá ver sobre os cuidados de enfermagem ao paciente grave que está em terapia intensiva. Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Caso você não me conheça, eu sou o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. E caso você ainda não é inscrito aqui, já clica ali do lado e já se inscreve no canal e já ativa o sininho aí, porque eu estou trazendo muitos conteúdos aí que com certeza vai agregar muito o seu aprendizado. Então eu quero falar hoje sobre o paciente gravíssimo na UTI. Qual que é o cuidado que nós precisamos ter com esse paciente? Qual que é o grau de conhecimento que eu preciso ter como técnico de enfermagem, como enfermeiro e até mesmo como médico para cuidar de um paciente que está em estado gravíssimo. Essa imagem que eu peguei aqui é para realmente nós pegarmos por sistema e pelo que o nosso paciente está utilizando, quais seriam os cuidados essenciais para manter a vida desse paciente. Então, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui que é um paciente em estado gravíssimo, possivelmente é um paciente neurocrítico, porque a gente olha aqui que ele está com uma bandagem craniana. É um paciente que está sob ventilação mecânica, ele está entubado, aqui nós temos o ventilador mecânico, ele está monitorizado, ele está com várias bombas de infusão, bombas de seringa, você vê várias aqui, indica que é um paciente que está com sedação, com droga vasoativa, ele está sendo transfundido também, hemotransfundido, você vê aqui uma bolsa de sangue, então você percebe que é um paciente gravíssimo, gravíssimo mesmo, e sobre esse paciente nós iremos agora falar quais seriam os cuidados de enfermagem essenciais para mantermos esse paciente vivo. Vamos começar então pelo sistema neurológico. Vamos ir céfalo-caudal, sistema neurológico. Se é um paciente que está com bandagem craniana, é um paciente neurocrítico, ele está entubado. O que eu preciso fazer como cuidados de enfermagem? Já pega um papel e uma caneta, escreve sistema neurológico e quais são os cuidados de enfermagem a esse sistema. Nós precisamos olhar, aferir as pupilas desse paciente de uma em uma hora, quando ele chega do centro cirúrgico para nós. Por quê? Eu preciso saber se as pupilas, se elas têm alguma alteração, se ela está midriática. Se ela estiver midriática, isso indica que o nosso paciente está possivelmente afundando na parte neurológica, ficando muito grave. Paciente com pupila midriática é paciente que representa estado de morte já. Então é muito importante avaliar a pupila. Se estiver midriática, é um paciente que está evoluindo muito mal da parte neurológica. Se tiver com anisocoria, com uma pupila maior que a outra, indica que ele tem lesão neurológica. E se estiver com as duas pupilas bem pequenininhas, indica que ele está bem sedado. Então é muito importante nós fazermos a avaliação da parte neurológica desse nosso paciente. Eu preciso avaliar qual que é o grau de sedação que está o meu paciente. Se ele está com RAS de 5, menos 5, qual que é o grau de sedação, se ele está em coma induzido ou se ele está em coma realmente. Se o meu paciente estiver sem sedação e se ele estiver com Glasgow de 3 ou menor que 3, indica também que é um paciente gravíssimo. Então é importante eu realizar a escala de sedação, a escala de RAS ou de Hansen, e realizar, se ele não estiver sedado, a escala de coma de Glasgow. Eu fiz um vídeo anterior explicando sobre ela. Então na parte neurológica nós iremos avaliar isso. Iremos avaliar também a bandagem craniana, o curativo. Esse paciente está apenas com uma bandagem craniana ou ele está com uma DVE, com uma DVE instalada para diminuir a compressão craniana. Se ele estiver com DVE, é muito importante nós estarmos atentos a essa DVE, que ela deve ficar, o ponto zero dela, naquela torneirinha que tem na DVE, deve ficar no rumo do lobo da orelha. Eu vou pegar uma régua, vou elevar a cabeceira do paciente no ângulo de 30 graus, 30 a 45 graus, e vou colocar uma régua ali no lobo da orelha do meu paciente, e no ponto zero da DVE é onde a marca, onde deve estar marcado ali o local correto da altura da DVE. Então, você vai ter a DVE e você vai ter o ponto zero, uma torneirinha ali, e tem um zero. E você vai colocar na altura do lobo da orelha. Isso é muito importante para drenar a quantidade correta especificada pelo médico e também para que haja drenagem desse conteúdo. Tão importante quanto deixar a DVE na altura do lobo da orelha, é importante também eu estar atento à quantidade que está sendo drenada. E também se está aberta ou fechada a DVE. Todas as vezes que você for passar plantão, você vai olhar e você vai ver se ela está aberta ou fechada. E vai colocar isso em relatório. Isso é muito importante
Paciente com DVE fechada, sendo que precisa estar aberta, ele vai fazer hipertensão craniana, ele pode evoluir para o óbito. Então é muito importante você tomar esse cuidado com a DVE. Então na parte neurológica, esses são os cuidados. Nós temos um outro cuidado muito importante em manter uma temperatura também desse paciente. Ele não pode fazer hipertermia, então vai ser passado o quê? Um termômetro esofágico, para que a temperatura apareça em tempo real no monitor. Então é muito importante, gente, a gente manter uma temperatura menor que 36,8. Muito importante menos. 37 não pode fazer, se fizer tem que fazer de pirona. O ideal é manter uma temperatura menor que 36,8. Isso é bastante importante. Então na parte neurológica esses são os cuidados. Se ele estiver com catéter de PIC, se não for uma DVE, se for um catéter de PIC, eu preciso fazer a PPC. Por que eu faço a PPC? Eu faço para saber se a pressão intracraniana que ele está tendo se está afetando na PPC. Então é muito importante também. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre os cuidados com o neurocrítico. É importante que você assista a ele, que eu explico detalhadamente como você vai fazer a PPC. Então, tudo isso é muito importante. Nós precisamos manter uma PIC menor que 20. Acima de 20 é contraindicado. O médico ele vai te falar qual que é o ideal que ele quer deixar. Se ele quer deixar de 15 a 20, de 10 a 15. Então é muito importante o médico deixar aí já relatado para a enfermagem qual que é o grau de PIC que ele vai deixar no paciente. Outra coisa também relacionada à PPC. Nós temos que manter uma PPC que o paciente mantenha uma PPC acima de 65. Por quê? Porque se ele manter uma PPC muito baixa, vai diminuir a circulação cerebral desse paciente. Saindo do neurológico agora, nós vamos falar do respiratório. O que eu preciso no respiratório? O respiratório vai estar ligado também ao ventilador. Meu paciente está entubado, ele está em ventilação mecânica, eu preciso estar atento aos parâmetros do ventilador. A pressão, eu preciso estar atento à PIP, quanto que ele está de PIP, a FI de O2, eu preciso estar anotando isso. Quando eu vou no meu paciente, eu vou anotar tudo isso ali na minha anotação de enfermagem de UTI. Então isso é muito de extrema importância você estar atento a isso. Paciente em ventilação mecânica, existem alguns lugares que não usa filtro, que ainda usa ventilador, que tem um condensador, tem um copinho ali que coloca água destilada e usa esse condensador. Nesses lugares que você usa o ventilador mecânico com condensador, você precisa estar muito atento. O condensador ele serve para aquecer o ar na hora que entra na via aérea do paciente. Você precisa estar atento ao circuito, porque pode acontecer do circuito estar cheio de água e aí você precisa desprezar. Em relação ainda à ventilação mecânica, muita atenção à PIP. Paciente com PIP alto, ele vai estar mais restrito às mudanças de decúbito. E também você precisa estar atento a saber com a equipe médica e da fisioterapia se o seu paciente ele tem algum tipo de atelectasia. Se ele tiver atelectasia, por exemplo, do lado direito, você não vai virar ele do lado direito, porque senão ele vai ventilar mal. Então é muito importante você estar atento a isso. Os cuidados com a ventilação mecânica, assim como o paciente em geral, você precisa estar atento à pressão do cuff. A pressão do cuff ela precisa ser medida, a pressão do cuff do tubo. É muito importante também trocar a fixação do tubo endotraqueal, é bastante importante trocar a fixação e sempre estar atento a essa pressão do cuff. Paciente com a pressão muito baixa, ele vai broncoaspirar, e paciente com a pressão muito alta, ele vai fazer uma estenose de traqueia. Isso é bastante importante. Saindo da parte de ventilação, ou ainda mantendo nela, fique atento à saturação do seu paciente, também à frequência respiratória. Quando for coletada uma gasometria, atento a sinais na gasometria. Se o paciente está fazendo uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, uma alcalose. É importante, como técnico de enfermagem, como enfermeiro, você pelo menos ter uma certa noção sobre esses parâmetros. Aqui no canal tem um vídeo sobre gasometria arterial. Dá uma olhadinha lá, que é bastante importante. Passando agora para a parte circulatória. Se o meu paciente está com droga vasoativa, eu preciso manter uma pressão arterial média acima de 65. Isso é bastante importante. Todas as drogas que o meu paciente tiver, se tiver droga vasoativa, eu prefiro deixar ela correr sozinha. Noradrenalina, ela precisa correr sozinha. Ela não vai correr com sedação, ela não vai correr com outra medicação para não correr o risco de fazer ali bolos. Outra coisa também bastante importante
é usar, na noradrenalina, principalmente com doses mais altas, você usar ali um protetor tanto do equipo quanto do frasco, porque ela é fotossensível. Então você vai utilizar aquele equipo cor de laranja e você vai utilizar também um protetor, uma camisinha que a gente fala sobre o frasco de soro ali onde está a noradrenalina, para evitar, porque ela é fotossensível. A noradrenalina, ela precisa ser trocada a cada 24 horas. Passou de 24 horas, você precisa trocar a solução. E outro cuidado de enfermagem importante é que você pode até iniciar em acesso periférico, porém ela não deve ficar em acesso periférico. A noradrenalina, ela precisa correr em acesso central. A sedação, você pode colocar o fentanil com dormonídeo, não tem problema nenhum. Sedação você pode correr junto. Droga vasoativa, prefira correr sozinho. E é muito importante você identificar a bomba de fusão com o nome da droga que está correndo. Por exemplo, a bomba de noradrenalina, você escreve noradrenalina e coloca ali um esparadrapo, algo adesivo. Sedação, escreve e coloca ali. É bem importante identificar. E se você conseguir identificar também na via, onde está correndo ali, na conexão das torneirinhas, você pode colocar também. Se é droga vasoativa, você coloca vaso, que a gente já sabe que é uma droga vasoativa. Isso é bastante importante. Outra coisa importante em relação ainda à parte circulatória, nós precisamos aferir paciente com droga vasoativa em doses altas, precisamos lá no monitor colocar para ele aferir a pressão a cada 15 minutos ou a cada 30 minutos. Isso vai depender de como ele está, se ele está instável hemodinamicamente ou se ele está estável hemodinamicamente. Esses são os cuidados relacionados à parte circulatória. Agora vamos falar da parte gástrica. O que nós vamos fazer? Gastrointestinal. Cuidados com a dieta, com a sonda nasointeral. Se o paciente estiver com droga vasoativa em doses altas, a dieta precisa ser suspensa, porque ele pode fazer ilho paralítico. E isso vai prejudicar muito o teu paciente. Ele vai fazer abdômen globoso, vai broncoaspirar e pode evoluir mal. Outra coisa também muito importante ainda relacionada à dieta. Nós precisamos colocar a quantidade prescrita pelo médico ou pelo nutricionista. Isso é muito importante. Se a sonda estiver em drenagem, precisamos relatar em relatório o porquê que ela está em drenagem. Paciente de UTI, gente, sem necessidade, ele não pode ficar sem um aporte calórico ou sem um aporte de dieta, porque senão esse paciente vai evoluir mal. Tão importante quanto o antibiótico é a dieta. Então vamos ficar bem atento a isso. Precisamos ver como está o abdômen do nosso paciente. Se o abdômen estiver globoso ou se o abdômen está flácido, é bastante importante fazermos essa avaliação no momento do exame físico. Precisamos saber se o nosso paciente está evacuando ou não. É muito importante saber se ele está evacuando. Se ele não estiver evacuando, nós iremos relatar a equipe médica ou enfermeiro para que faça alguma coisa para que ele possa voltar a evacuar. O paciente precisa evacuar. Bastante importante isso. Agora nós vamos passar para a parte de pele e anexo. Eu preciso ver se o meu paciente tem lesão por pressão e eu preciso estar atento a isso. Qual é a escala de Braden do meu paciente? Ele está fazendo lesão por pressão? Ele é um paciente de alto risco para lesão por pressão? Qual é a lesão que ele está? Grau 1? Grau 2? Grau 3? Isso é importante. É inadmissível um técnico de enfermagem ou um enfermeiro que o paciente está sob seus cuidados e ele não sabe nem se o paciente tem lesão ou não. Está com dúvida? Chama a equipe, vira o paciente lateral e olhe, inspecione para ver se ele tem lesão ou se ele não tem lesão. E tenha muito cuidado com o curativo, com a cobertura que você vai usar ali. Se você não tem experiência sobre coberturas, chame alguém que tem experiência, chama o pessoal que tem experiência da estômago, porque não é tudo que sabemos. Se você não tiver experiência em relação a isso, chame alguém que tenha, para que possa estar dando o atendimento correto ao teu paciente. Outra coisa bastante importante, vocês estão vendo que nos pés desse paciente nós temos um compressor pneumático. Esse compressor pneumático é para evitar trombose, gente. É muito importante. O paciente, você que tem condição aí na sua UTI, é muito importante que ele tenha um compressor pneumático. Outra coisa também bastante importante, manter a cabeceira dele elevada, para ele não fazer pneumonia. Tem outra coisa que eu não falei aqui, que é de extrema importância. Higiene oral desse paciente, ela deve ser feita de 8 em 8 horas, porque senão ele vai fazer PAV, que é pneumonia associada à ventilação mecânica. Então tenha muito cuidado com a higiene oral desse paciente. É de extrema importância que a higiene oral seja feita de uma forma correta. Isso é bastante importante.
Gente, são N cuidados que nós precisamos ter em relação ao paciente. Eu falei alguns aqui e eu não quero deixar de falar quando a gente fala sobre a parte de eliminação. Eu não posso esquecer de falar do balanço hídrico. Tudo que entra no paciente precisa ser anotado e tudo que sai desse paciente precisa ser anotado. É comprovado cientificamente, vários estudos têm mostrado que paciente que faz edema, que entra em anasarca, ele tem grandes riscos de evoluir para o óbito. O prognóstico é muito ruim. Então é preciso fazer um balanço hídrico fidedigno. Se você não sabe fazer balanço hídrico, você precisa aprender. É impossível ou é inadmissível você fazer um balanço hídrico erroneamente, de forma errada. Se você não sabe, busque o conhecimento e faça da forma correta, porque o balanço hídrico ele vai ajudar a tirar o seu paciente da UTI, ele vai ajudar a salvar o seu paciente. Tudo que entra você precisa anotar: dieta, soro, sedação, tudo que sai, vômitos, diurese, diarreia, precisa ser anotado, gente. Eu vou falar isso para você exaustivamente. Balanço hídrico é vida para o paciente na UTI. Precisa ser feito de forma correta. Assim como sinais vitais é vida. Não invente sinais vitais. Não invente temperatura. Às vezes você coloca que o paciente está sem temperatura e ele está fazendo hipertermia. Se ele está fazendo hipertermia, ele pode estar fazendo um quadro de infecção. E se não corrigir, se ninguém souber que ele está fazendo febre, não sabe que ele está com infecção. E se não corrigir a infecção, não entrar com antibiótico, o seu paciente vai morrer. Então, gente, eu faço esse vídeo aqui, até parece que eu sou um louco aqui falando, mas eu quero te conscientizar que paciente em estado gravíssimo, a recuperação dele depende de nós, assim como a morte dele também. Se a gente não prestar assistência adequada, depende de nós. Precisa fazer mudança de decúbito, sim. Talvez não de 2 em 2 horas, mas sempre que necessário, porque senão ele vai abrir lesão. O paciente ele entra na UTI sem lesão, e se ele abrir lesão na sua UTI, isso indica que a sua UTI é uma UTI de má qualidade. Nós precisamos evitar lesão por pressão na UTI. Um paciente que abre lesão na UTI, se ele sair da UTI e ir embora para casa com uma lesão de grau 3, por exemplo, se ele quiser processar aquelas pessoas que cuidaram dele, ele pode fazer e ele pode conseguir. Então, gente, por favor, vamos cuidar dos nossos pacientes. Lesão por pressão em UTI, UTI que tem lesão por pressão em número alto, indica que é uma UTI de baixa efetividade. Não adianta ter aparelho bom, não adianta ter aparelhos de última geração, não adianta fazer os melhores cursos e não fazer o básico. Então tudo isso que eu estou falando para você aqui é de extrema importância. O vídeo está ficando muito longo, eu posso fazer uma continuação desse vídeo. Eu não falei ainda sobre o cuidado ali com o concentrado de hemácia que está correndo nele, mas a gente precisa ficar atento a reações transfusionais. Eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre transfusão sanguínea. Eu quero falar para você que eu vou deixar na descrição desse vídeo um e-book, Guia de Bolsa em UTI. Se você quer aprender muito mais do que eu falei nesse vídeo, você precisa adquirir esse e-book. Vai ficar na descrição desse vídeo. É um ótimo e-book, gente, mas muito bom mesmo. Mais de 100 pessoas adquiriram só comigo, para você ver como que ele é bom. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você o e-book Guia de Bolso em UTI. Pessoal, o vídeo ficou muito longo, me desculpa, eu vou ficando por aqui. Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.